Graça e paz, povo. Mais um videozinho para falar diretamente ao seu coração uma palavra que eu acredito que vai edificar muito a sua vida. Quero ler com vocês Josué capítulo de número 10, a partir do verso 7, que vai dizer assim: Josué partiu de Gilgal com todo o seu exército, inclusive com seus melhores guerreiros. E disse o Senhor a Josué: Não tenha medo desses reis, eu os entregarei nas suas mãos. Nenhum deles conseguirá resistir a você. Depois de uma noite inteira de marcha, desde Gilgal, Josué os apanhou de surpresa. O Senhor os lançou em confusão diante de Israel, que lhe impôs grande derrota em Gibeon. Os israelitas os perseguiram na subida para Bet-horon e os mataram por todo o caminho até Azeca e Maquedá. Enquanto fugiam de Israel na descida de Bet-horon para Azeca, o Senhor lançou sobre ele grandes pedras de granizo, que mataram mais gente do que espadas dos israelitas. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon, e você, a lua, sobre o vale de Ajalon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se de seus inimigos, como está escrito no livro de Azar. O sol parou no meio do céu, e quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Bom, gente, aqui é uma passagem muito conhecida, quando Josué está lutando com seu exército, né? E ele ora e o sol para. E aí os grandes críticos da Bíblia vão falar: é tudo mentira, porque a Terra, nós sabemos que é um modelo antigo, que a Terra não é o centro, que na verdade é a Terra que gira, não é o Sol. Gente, mas a verdade é que antes, né, podendo falar aqui sobre o ponto de vista do observador, né, naquele momento que Josué estava lutando, Josué ele não tinha uma luneta em suas mãos e não estava pensando assim: olha, o que será que gira? É o Sol ou será que é a Terra? Quantos planetas será que... Não, Josué estava lutando, ele não vai nem parar para pensar. O que ele estava vendo? Ele vê que o Sol nasce de um lado e vai se pôr do outro, como se estivesse girando. Então o que ele fala? Senhor, faz o Sol parar aí. E aí o Senhor responde o que ele pediu, fazendo com que a luz se manteve, com que o Sol se mantivesse, né, iluminando. Eu não estava lá para saber se o Senhor fez a rotação da Terra parar, se o Senhor fez um milagre onde ele iluminou para Israel, né? Mas verdade é que aquilo que Josué pediu aconteceu. E vai falar que nunca antes e nem depois se viu um Senhor que correspondesse ao pedido de um homem. E vai dizer assim: o Senhor lutava por Israel. Eu acho essa sentença um pouco triste, porque de quem escreveu isso? Porque quem escreveu isso não conhece o nosso Deus que nós conhecemos, né? Não conhece na imensidão, com a profundidade, com a revelação de Cristo e com a revelação do Espírito Santo, porque vai dizer que não houve um Deus que correspondesse, né? Que fizesse aquilo que havia sido pedido. Só que Jesus vai nos ensinar lá na frente: pedi, dar-se-vos-á, né? Ele vai dizer: se vós sendo mal, seu filho pede um pão e vocês não vão dar um escorpião, seu filho pedindo, né, um peixe, vocês não vão dar uma serpente, não vão dar uma cobra para ele. Quanto mais vosso Pai Celestial, que é o melhor para vocês. Tiago vai dizer: vocês não recebem porque vocês não pedem. E quando pedem para sua própria condenação. Nos foi ensinado, nos é mostrado que existe um Deus, que Ele quer o melhor, e Ele dá o melhor para os seus filhos. E Ele faz o impossível pelos seus filhos. Se você souber pedir, se você pedir com fé, o Senhor ele vai falar, né, que milagres maiores nós faríamos se pedíssemos que com a fé, que se para os montes transportarem, eles sairiam do lugar. Por quê? Porque o Senhor ele tem promessas e milagres para mim e para a sua vida. E da mesma forma como o sol parou, né, entre aspas, era impossível até hoje, era impossível naquela época e sempre será impossível.
Só que tem um detalhe, o Deus que a gente serve é um Deus que faz o impossível. Eu não sei aquilo que você tem pedido, eu não sei aquilo que você tem precisado, eu não sei qual que é a circunstância que você enfrenta, mas a verdade é que o Senhor, Ele tem um grande milagre para sua vida. Se você pedir, Ele faz o impossível. Se você pedir, Ele vai fazer o impossível. E olha que interessante, Josué, ele não fez um propósito de 40 dias no deserto, sem comer, sem beber nada, igual Moisés no pico do monte, não. Mas no meio da dificuldade, no meio da batalha, ele falou: Senhor, ajuda nós, não vamos conseguir matar tudo no mesmo dia, por favor, manda o sol parar. E aí o sol parou. E querido, a direção do Senhor era essa: vai lá e destrói e mata todo mundo. E Josué, ele tinha essa consciência que a direção era do Senhor. E o Senhor tinha permitido aquela vitória sobre o povo. Mas eles não iam conseguir destruí-lo só no mesmo dia. Então ele foi e olhou: Senhor, o propósito é seu. O Senhor disse para que nós vencêssemos. E o Senhor disse para que nós os derrotássemos. Então, Senhor, pela sua palavra, para que nós possamos concluir a obra qual nos foi proposta, Senhor, por favor, faz o sol parar. E foi isso. Se o Senhor, ele te deu uma direção, se o Senhor, ele te deu um objetivo, se o Senhor te deu uma proposta, e você tem visto: Senhor, o Senhor me mandou fazer algo, mas eu não estou conseguindo fazer esse algo, os recursos têm fugido da minha mão. Senhor, por favor, faz uma coisa. O Senhor vai fazer, não pelo seu mérito, não porque você fez 40 dias de jejum, não porque você fez a melhor oração do mundo, e nem porque você falou tudo certo, porque Josué, ele não olhou e falou: ó Senhor, por favor, pare o movimento de translação e o movimento de rotação, de sorte que a luz do sol fique do lado deste hemisfério e possamos... Não, Josué não tinha nem conhecimento. Ele falou: Senhor, faz o sol parar. E na sua simplicidade, o Senhor, ele tem um milagre para entregar na sua vida. Ele tem um milagre para fazer. O Senhor é o Deus das causas impossíveis. Ele fez o impossível na vida de Josué. E ali diz que nunca houve, nunca vai haver um cara que vai pedir e o Senhor vai atender. Mas eu tô para dizer que aquele versículo tá errado. Porque só pela própria Bíblia mesmo, a gente vê que Elias orou, né? Vai dizer que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas ele orou e a chuva se deteve. Nós vemos tantos homens de Deus que fizeram orações e pedidos ao Senhor, que o Senhor realizou. E se não fosse só na Bíblia, eu ainda poderia te citar uma série de exemplos. Não só que eu vi pessoas vivendo, mas que eu mesmo vivi. Um Deus que zela pelo seu povo. E um Deus que, como diz aqui, que lutava por Israel. Ele não só lutava por Israel, mas ele luta por você, ele luta por mim, ele luta por nós, ele luta por aqueles que são seus filhos e que andam segundo o seu propósito, né? Porque a palavra vai dizer que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Então, querido, fique tranquilo que por mais que você não saiba fazer a melhor oração, por mais que você não esteja igual Moisés no monte fazendo o maior propósito de 40 dias de jejum, ou por mais que você não saiba nem o que pedir, fala igual Josué: Senhor, para o sol, é o que eu preciso. E por mais que você não saiba nem o que pedir, falando: Senhor, eu preciso de ajuda. O Senhor, ele é o Deus que vai enviar ajuda e ele é o Deus que vai fazer o impossível. Bom, fica com Deus, querida. Até a próxima, se Deus quiser. E fica com essa palavra. Deus te abençoe.